Meu nome é Paula Moraes, eu venho de Portugal. Vou falar às vezes um bocadinho mais devagar, porque a terminologia pode não ser exatamente igual em todos os aspectos, e seguramente que não é. Mas venho-vos falar daquilo que nós entendemos que é o importante nesta fase, na ANGE. Eu neste momento, assumi a direção-geral de uma associação nacional, é a ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários. Na realidade, a ANGE tem vindo a fazer trabalho na área de empreendedorismo há 30 anos. Em uma altura em que em Portugal não se falava tão pouco de empreendedorismo, se calhar a maior parte das pessoas nem sabia bem o que é que a palavra queria dizer. E, no entanto, fomos pioneiros nessa modalidade e, desde então, temos vindo a consolidar algum terreno. É importante observar que a ANGE tem feito um caminho complexo, até porque, enquanto há 30 anos atrás o empreendedorismo era uma mera novidade, neste momento o empreendedorismo está massificado. É quase uma palavra que todos usam, todos sabem alguma coisa, mas porventura também assistimos a muitos treinadores de bancada. Temos vindo a fazer muitas coisas e aprendendo também. Estamos numa fase em que já construímos 11 incubadoras a nível nacional, estamos espalhados por todo o país, o que nos ajuda muito nesta capilaridade que estávamos precisamente a ouvir a falar da questão do SEBRAE, que nos dá aqui muita força. O estar presente em todo o país, pelas mais diversas formas, nos mais diversos enquadramentos, quer na zona interior, quer na zona litoral, quer na zona de grande afluência, quer na zona de menos afluência, conseguimos perceber um bocadinho como é que está o país a desenvolver e ter a mão muito firme e medir o pulso como é que isto está a evoluir. Temos 10 áreas operacionais onde trabalhamos, já atingimos na nossa escola de formação 24 mil pessoas, temos 5 núcleos regionais, 3,3 milhões de pessoas atingidas. São números relativamente interessantes que foram construídos ao longo dos anos. Como é que a ANGE chegou até aqui? A ANGE chegou até aqui de forma difícil. Em Portugal, nós tínhamos uma dificuldade crescente do ponto de vista de evolução tecnológica e só nos recentes anos é que as coisas têm vindo a mudar bastante. Assim como o Brasil passa por momentos complicados, Portugal também já os passou e está a sair deles. Há poucos anos atrás, Portugal assistia claramente a uma fase muito difícil, uma crise complexa que teve que evoluir. É precisamente, e aqui novamente tomando as palavras do orador anterior, é precisamente nestas fases de crise complexa que surgem grandes oportunidades e em que a palavra empreendedorismo de facto faz muito mais sentido. O empreendedorismo nasce e surge de todos os lados, das mais diversas formas, e em Portugal não foi diferente. Os últimos anos, a saída da crise mostrou-nos uma quantidade de empreendedores que saíram de todas as áreas e de todos os setores e que nós tentamos acarinhar. E ainda bem, a ANGE é uma associação cross-sector, na realidade, não se especializa em nenhuma das áreas em particular, mas trabalha com todos. Como é que o faz? Faz a nível nacional, uma relação estreita com o governo, mas também com as entidades privadas e, acima de tudo, com as universidades. O que é que isto implica? Implica que temos uma porta aberta, que é a loja do empreendedor, que é tão simples quanto recebemos telefonemas diários de várias pessoas a perguntar: eu tenho uma ideia, o que é que eu vou fazer com isto? Como é que se faz? Começa logo aqui. O papel é muito importante e tem vindo a ser determinante. Graças a Deus, nós temos vindo a evoluir em termos de país que nos permita uma estabilidade e uma segurança que nos torna atualmente num país muito envolvido do ponto de vista tecnológico, naquilo que foi a necessidade nos últimos anos de nos tornarmos mais eficientes e avançarmos na tecnologia para fazer face à crise que tivemos, o que significa que atualmente, face ao conjunto de alterações legislativas que nós tivemos, ao enquadramento legal que temos, às instituições governamentais que trouxeram para cima da mesa coisas como tech visas, como Startup Portugal, Startup Ventures, todas estas iniciativas que permitem que o ecossistema se tenha fortificado de uma forma muito interessante nos últimos anos. E também implica que Portugal se tem transformado numa plataforma dentro da Europa de língua portuguesa muito abrangente e muito aberta a restantes comunidades que queiram vir trabalhar connosco. E é nesse percurso que Portugal está e que a ANGE em particular também está. Uma das razões para que estamos, estas conexões e partilha e envolvimento que nós precisamos ter com as comunidades de língua portuguesa permitem-nos estabelecer de uma forma muito fácil parcerias naquilo que é transferência de tecnologia e de empreendedorismo. E é por aqui que nós temos evoluído e queremos evoluir. Onde é que nós estamos a pensar neste momento em agir?
E o que é que precisamos? Mais do que pensar se precisamos mais iniciativas, mais incubadoras, menos incubadoras, porque nesse aspecto, graças a Deus, as coisas estão mais e menos evoluídas. Temos uma rede nacional de incubação cada vez mais centrada setorialmente, o que dá-lhe uma capacidade de lastro muito interessante, mas ainda esbarramos contra um paradigma. E aqui, novamente, o empreendedorismo e o nosso tecido é feito de grandes empresas, mas, acima de tudo, se calhar à semelhança do Brasil, de pequenas e médias empresas. Temos muitas. São estas que compõem grande parte da nossa economia. E aqui ainda há um relativo desconhecimento, e eu diria às vezes quase até medo do que significa o empreendedorismo. E, portanto, quando trazemos para cima da mesa aquilo que é uma das principais preocupações que nós temos, que é o empreendedorismo 4.0, é quase como uma evangelização do que é que isto significa. Porque a maior parte desta comunidade ainda não sabe e nem consegue dialogar na terminologia que, por vezes, complexa, que é a tecnologia atual e as novas formas de estar dentro do que é digital. E, portanto, significa que temos novos modelos de gestão que é preciso incorporar dentro das organizações. Se por vezes isto é fácil nas empresas de tecnologia, não será em muitas outras. Se falarmos das indústrias criativas, enfim, aí então estamos a falar de termos muito complexos e que por vezes amedronta. E é aqui que também uma associação como a associação que a ANS representa, tenta chegar a todos e, portanto, tem que ter a capacidade de interagir com os tecnólogos que falam esta linguagem, às vezes cerrada, sem sequer darem conta, com aquilo que são todas as outras indústrias que precisam de colaboração com a parte tecnológica. E estes novos modelos de gestão têm que começar a aparecer, mas nós temos que ajudá-los a compreender que isto existe. Portanto, temos que ter em consideração as coisas básicas, perceber o que é que isto significa do ponto de vista de pessoas, de processos, de mercado, tudo aquilo que nós já sabemos. Mas, na realidade... aqui... desculpem. Mas, na realidade, o que nós precisamos ajudar a todas estas áreas das pequenas e médias empresas, porque as grandes, novamente, já fazem um caminho mais facilitado, é apoiá-las no que significa esta nova tecnologia, a digitalização e a questão analítica. Novamente, a maior parte destas empresas tem muita dificuldade do ponto de vista analítico. A maior parte delas não faz uso de dados, não usa os dados para seu interesse, para nortear aquilo que é a sua estratégia. Porquê? Porque também não domina a sua componente tecnológica. E, portanto, às vezes até voltamos um bocadinho atrás para dizer, bem, se calhar a maior ajuda que algumas destas indústrias precisam é que eles precisam de perceber o que é uma estratégia tecnológica para elas próprias. Isto pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito sozinhos, ou pode ser feito por incorporação num ecossistema de startups e tecnológicas que, de alguma forma, consigam cooperar e partilhar para eles andarem mais depressa. Mas, para isso, precisam perceber que a linguagem é fácil no momento de abertura, para que não se sintam automaticamente excluídos. O que é que eu quero dizer com isto? As empresas têm essa noção que, cada vez mais, da maneira como o mundo está a evoluir, têm que ter capacidade e noção operacional do seu dia-a-dia. Têm que a dominar, têm que fazer uso desses dados, mas para isso precisam de otimizar os seus processos e perceber o que é que isso existe. Eu fui consultora há 15 anos de uma Big Four e posso dizer que 1 em cada 5 empresas em que eu entrava não fazia ideia do que era um processo. A palavra processo. Eu, quando perguntava o que é que são os processos, eles não me diziam dizer o que eram os processos da casa. Isto ainda existe. Isto existe em larga escala ainda, e seguramente que existe no Brasil. E, portanto, às vezes a terminologia, o jargão que nós utilizamos, pode parecer super simples mediante uma pequena comunidade, mas se saímos desta pequena comunidade, há todo o mundo lá fora que tem muito mais dificuldade. Mas isto implica que, dominando estes processos, tendo a capacidade de análise de dados e o funcionamento dos mesmos a jogar a nosso favor, vai libertar tempo, e tempo muito crítico para pensar. Nós às vezes pensamos todos, não temos tempo para pensar. E nas empresas é exatamente igual e é isso que nós sentimos no nosso tecido. Há muitas vezes não têm tempo para pensar. E não tendo tempo para pensar, as coisas não evoluem tão bem. Novos modelos de negócio. Precisamos também ajudar a que estas empresas entendam como é que isto agora se pode materializar? Bem, há 3 vetores de suporte para a criação de valor, aquilo que são as experiências que todos falamos, agora a experiência está muito em voga, é muito importante, mas também as novas opções de custo e de pricing. O que é que isto significa? Quando falamos na experiência, é fácil, nós cada vez mais sabemos que o mundo está a posicionar para a personalização, para os benefícios diretos da pessoa, para aquilo que são a limitação de intermediários e a utilização direta com o consumidor final. Não deixa de ser muito importante.
pode ser muito difícil para quem está numa empresa mais tradicional perceber como é que isto se faz. E o é de certeza. E, portanto, aqui a economia tem que se mover num sentido em que esta partilha de informação, estes mínimos olímpicos de comum, de entendimento do que isto significa, sejam abreviados e facilitados. E aí toda a sociedade presta um papel muito importante. As universidades, as associações, o governo, as empresas mais pequenas e as empresas tecnológicas. Todos nós temos que ajudar a elevar, em geral, toda esta fasquia. E perceber que atualmente a estratégia de pricing e de custo que uma empresa possa adotar já não está sozinha a fazê-lo, já não pode ser no seu gabinete sentado com 2 pessoas a pensar que é o pricing futuro da empresa. Já não é assim. Nós já temos plataformas comparativas de preço, o consumidor está altamente informado, é altamente exigente. As coisas já não podem ser feitas sentadas no gabinete sozinhos. Há todo um mundo digital lá fora, completamente atento e a dar opinião. Portanto, as coisas têm que mudar. As alterações de padrão, de pricing, como isto é formulado, são questões que, por vezes, também aqui precisamos de um mínimo olímpico que é de conhecimento das empresas para elas avançarem. Por fim, temos aqui mais plataformas. Às vezes até é estranho falar com algumas destas empresas em que perguntam, bem, há tantas plataformas que eu nem sei bem como é que isto funciona. E é verdade. Mas também é uma opção para elas. Novamente, a questão das plataformas, dos ecossistemas que têm vindo a desenvolver, mesmo os marketplaces, que aliás falava aqui com o Diogo, que veio comigo nesta missão, sobre os marketplaces existentes, é uma revolução muito grande naquilo que significa a forma de trabalhar e nas várias ligações que as empresas têm ao ecossistema em si mesmo, ou aos seus fornecedores, ou aos seus clientes. Estas novas formas de estar, de partilha e de entrada em plataformas, significa que há novos processos embebidos dentro da organização, sem sequer eles terem percebido, e dos quais vão ter que beneficiar e vão ter que viver. E, portanto, isto torna-se mais importante cada vez que eles pensam na vida. Porquê? Porque a tecnologia está a evoluir e está a evoluir de uma forma estonteante. E, portanto, é absolutamente incontornável. Cada vez mais estamos num momento em que falamos de ultra low cost, enfim, tudo aquilo que são os padrões de consumo, da alteração. E neste momento é inevitável. A forma rápida como isto tem evoluído significa que não temos o tempo natural de aquisição do conhecimento como tivemos até hoje. Vai ter que ser um bocadinho mais rápido. E, portanto, este papel que as associações, as universidades, enfim, todos temos que ter, tem que ser para todos e muito disseminado. Temos 2 exemplos que em Portugal temos assistido, a InfraSpeak e a Sword Help, nomeadamente, a da InfraSpeak em particular conheço melhor, uma plataforma de gestão da manutenção das infraestruturas que torna todos os processos de gestores bastante mais eficientes e facilitados. São novidades que aparecem e são novidades que têm criado algum valor e algum buzz no nosso país e, graças a Deus, têm tido muito sucesso. Mas para isto é preciso investimento. A maior parte destas empresas têm muita dificuldade em perceber como é que isto funciona. Quando se é uma startup, daquilo que nós temos dentro de casa e que nos aparece, elas todas pensam, bem, startup nós temos forma de ir, vamos buscar subsídios de Portugal 2020, os subsídios europeus, os subsídios estatais, enfim, há várias formas de subsidiação. Quando falamos para as indústrias mais tradicionais, têm muito mais dificuldade em perceber. E mais, enquanto temos umas que já pensam, bem, podemos ir fazer crowdfunding, podemos ir fazer outras tantas formas de angariar fundos. Temos outra categoria de indústria bem mais tradicional que está a milhas de pensar que crowdfunding é uma solução. Não está nesse jargão, não usa essa terminologia e por isso temos aqui um gap grande de filling in entre aquilo que é o conhecimento de base de uns e os conhecimentos de base de outros, quando na realidade precisam de ambos, de coexistir e trabalhar muito mais. E por isso significa que temos consciência que estas apostas na tecnologia, por onde nós queremos avançar e apoiamos fortemente na ANS, são apostas ganhas à partida, porque a tecnologia é altamente escalável e, portanto, são negócios em que o investimento é relativamente mais fácil de obter. E, portanto, é esta a medida em que nós trazemos os nossos investidores, os nossos financiadores, para se juntarem àquilo que são as empresas que nos procuram diariamente. Eu não tenho muito mais para apresentar nesta fase, queria só deixar uma nota. De tudo aquilo que nós temos vindo a trabalhar, claramente aquilo que temos vindo a assistir, é que ainda há um gap relativamente grande entre aquilo que é, de facto, a tecnologia e a sociedade em geral. Este gap é difícil de preencher. Às vezes a tecnologia é uma dificuldade per si.
é esta matéria que entidades como a nossa têm vindo a trabalhar e temos vindo a acolher. Portugal está neste momento a assistir e a acolher a uma série de empreendedores do mundo, que estamos todos a receber de braços abertos, precisamente para exponenciar aquilo que temos. O Web Summit, na realidade, vem-nos dar aqui um empurrão muito grande e tivemos a felicidade de o ter no nosso país. Mas isto também vai criar muito mais awareness para todas estas áreas da tecnologia que são tão evidentes e tão necessárias para a nossa sociedade. São eventos como este, são continuamente eventos e naturezas e dinâmicas que no dia-a-dia se apresentam na nossa sociedade, que nos levam a perceber que estamos um bocadinho mais longe e estamos a evoluir cada vez mais na tecnologia e nos mínimos olímpicos que todos nós temos que ter para nos adaptarmos a este mundo hiper rápido.